Bom, a gente já falou, já em termos gerais, sobre a palavra de Deus, alguns aspectos interessantes, né? Muita coisa, com certeza, você já sabe, devido aos anos que você tem de caminhada com Jesus. Agora, eu gostaria de entrar mais num aspecto de analisar os atributos da Bíblia, né? Os atributos das Sagradas Escrituras. E eu vou fazer isso agora sim numa perspectiva mais reformada e, no caso, citando bastante e pegando muito as ideias do Herman Bavinck. Bavinck ele viveu de 1854 a 1921, tá? Então, dá uma procurada na internet, dá uma googada lá e vê o que você consegue achar dele. Ele é dos Países Baixos, né, da Holanda, e ele é um dos nomes assim de expressão daquilo que teologicamente ficou conhecido como neocalvinismo, junto com o Abraham Kuyper e etc. Tá? E a obra dele, na verdade, a teologia, a obra assim maior dele é a sua teologia sistemática, né, que ele chama de dogmática reformada, que tem 4 volumes, né? É um negócio desse tamanho, né? Mas é um sujeito que tem um QI muito acima da média. Então ele escreve coisas técnicas de uma maneira, eu costumo falar que ele escreve de uma maneira muito elegante, né? Elegante. Né? Ele tem um domínio muito grande de muitas informações, de muita coisa técnica com respeito à palavra de Deus. Quando a gente entra no assunto de perspectivas e visão reformada sobre a Escritura, não dá para a gente deixar de lado o contexto da Reforma Protestante, que nós vamos completar daqui a alguns dias, 500 anos. Então, a Reforma Protestante é evento do século XVI, 31 de outubro de 1517. O pontapé inicial foi dado por Martinho Lutero, aí Martinho Lutero passou a bola para o Calvino, Calvino foi passando para os outros, e hoje a gente, em termos de corrente teológica, a gente está inserido dentro da corrente teológica reformada, mais especificamente calvinista, dentro da igreja confessional presbiteriana, e a gente tem uma influência direta de tudo isso que aconteceu e de toda a maneira que eles entendem e pensam a Bíblia Sagrada. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: qual que é a importância que a Bíblia tem na sua vida? Eu não estou falando para você responder se é importante ou não. Eu creio que a Bíblia é importante para todos. Como ela é importante para você? Ela é importante em que momento para você? Ela é importante só diz respeito às coisas espirituais ou ela é importante para tudo? Aham. Legal, legal, legal. Então, de acordo com o que o irmão falou, e todos concordam, a Bíblia faz parte intrínseca da nossa vida. Toda ela, toda ela. Então, a Bíblia não é apenas um guia, por exemplo, de como a gente tem que cultuar a Deus. Também. Mas a Bíblia vai ir além. Não vai se preocupar só na questão de, por exemplo, você vai para o céu ou vai para o inferno. Talvez essa seja a pergunta mais, assim, uma das mais relevantes referentes a nós. Mas a questão é, ok, a questão do céu e do inferno estão bem resolvidas, até lá você tem chão para correr, né? E se Deus quiser, muito chão. E de maneira saudável. E aí, como que fica? A grande questão que surgiu dentro do movimento da reforma, com todo esse pessoal, né? O Lutero, o Calvino, o Zwinglio e por aí vai, diz respeito a como, por exemplo, a Igreja Católica, que era a única igreja, ela lidava com a questão da Escritura. Então, para eu não ser muito técnico e para não
não causar muitas dúvidas, eu vou ser bem simples na minha explicação de qual que era o problema. Vamos pensar primeiro em como a Igreja Católica pensava sobre a utilidade e a importância da Bíblia. Ela pensava e ainda pensa dessa maneira porque isso está explicitado nos seus documentos oficiais. A história é o seguinte: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Esse quem acertar tem, né, vai tirar 10, né, não somente nessa aula, mas em todas. Vamos trocar a pergunta? O que veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? Aí fica mais fácil de responder, né? O que veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? A igreja veio primeiro que a Bíblia. Então, a igreja, ela é fundada, assim, o marco de nascimento da igreja é Atos 2. Os apóstolos estavam todos vivos, Paulo nem tinha se convertido, e os apóstolos eram aquele pequeno grupo que os seus principais representantes estavam dentro do cenáculo, e aconteceu todo aquele evento de derramar do Espírito Santo, e é aí que nasce a igreja. Mas quando a igreja nasce, ela está sem a Bíblia completa, ela só tem o Antigo Testamento. O Novo Testamento vai sendo escrito ao longo do processo, no começo da história da já formada igreja primitiva. Então, de acordo com o catolicismo, a história é o seguinte: como a igreja veio primeiro, então a igreja é mais acima, mais relevante, né, do que a Escritura, porque a Escritura foi escrita dentro do contexto da igreja. Então, a Escritura é algo posterior à igreja e posterior à própria tradição da igreja. Então, a grande questão da Igreja Católica é que, por mais que eles tenham a Bíblia, para a Igreja Católica, a Bíblia não é a última instância. Ela está abaixo, por exemplo, da igreja, que ela sim é a última instância para todas as coisas. Não é à toa que existe uma expressão, né? Sem a igreja não existe salvação. Ninguém que tem Deus como pai e a igreja como mãe, se você não tiver Deus como pai e a igreja como mãe, você não está salvo. Então a igreja é fator fundamental. Então olha, tá percebendo por que a Bíblia é secundária? Não que ela não é importante, mas ela tem menos importância do que a Igreja Católica. E pela Igreja Católica ter vindo primeiro como instituição, e por ela já ter dentro de si uma certa tradição, a Bíblia vem depois. E por ter vindo depois, ela vai ser secundária sobre o corpo da igreja e sobre a tradição. Vamos desenvolver mais um pouquinho a ideia. Como a Bíblia foi escrita dentro da igreja, já quando a igreja já estava em atividade, o único corpo de pessoas que pode interpretar a Bíblia é a liderança dessa igreja, que tecnicamente nós chamamos de magistério. Então, o magistério é que detém a palavra final sobre as coisas referentes à interpretação da Bíblia. Não é que nem o contexto evangélico, em que cada um pode ler a Bíblia e cada um, teoricamente, pode interpretar da maneira que quiser. O negócio é bem centralizado. Outro negócio que se tornou problemática na época da Reforma é a questão da autoridade do Papa em relação à autoridade da Palavra de Deus. Novamente, a questão gira em torno das mesmas coisas. O Papa é representante de quê? Da Igreja Católica Apostólica Romana. E a Bíblia foi fruto
nasceu dentro dessa igreja. Então, a palavra do Papa tem uma importância muito grande. Uma importância que, em muitos momentos, ela esteve acima do próprio conteúdo ou da própria revelação bíblica. Então, pessoas como o Lutero, pessoas como o Calvino e pessoas como o Zwinglio, respectivamente nessa ordem, Lutero, Calvino e Zwinglio, os reformadores mais importantes, pelo menos no primeiro momento, eles ficaram muito incomodados com toda essa situação, que piorou com a questão da degradação moral que estava acontecendo dentro da Igreja Católica. Eu não vou entrar em detalhes em termos históricos, tá? Porque aí teria que ser assunto para mais uns 15 encontros, mas eu só quero situar vocês dentro do contexto geral que fez com que os reformadores, eles pensassem diferente sobre a Bíblia, tivessem uma opinião diferente sobre os atributos da palavra de Deus. Dentro desse contexto, e agora voltando um pouquinho para a nossa realidade, a gente tem novamente essa questão. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a partir dessa declaração que Paulo faz sobre os atributos das Escrituras, a gente pode chegar em pelo menos 4 definições que, de maneira geral, exprimem a perspectiva particularmente reformada sobre a importância da Bíblia Sagrada na vida de todos os crentes. Essas quatro questões, na verdade, a gente pode definir em 4 palavras. Autoridade, depois nós temos necessidade, depois nós temos clareza e, por fim, nós temos suficiência. Ok? A gente vai abordar rapidamente todos esses aspectos. Assim, a igreja é formada por todos, né? Na verdade, tecnicamente, todo mundo que é batizado é igreja. Mas, devido a essa centralização, né, ao caráter relacionado até ao próprio governo da Igreja Católica, que é um governo monárquico, então, quando você fala em Igreja Católica, você automaticamente associa ao monarca da igreja, que é o Papa, e aos seus ministros e aos seus subordinados, vamos dizer assim, que são os arcebispos, bispos e, a nível mais local, os padres, os párocos, etc. Tá? Mas quando a gente fala Igreja Católica, assim, no sentido mais amplo, é todo mundo, mas mais focado, assim, a gente pode entender que os representantes dessa Igreja Católica é que realmente comandavam e ditavam por onde a igreja tinha que andar. Tá? Nada. Como e por que pessoas, especificamente, vamos falar dos reformadores, por exemplo, Lutero, puderam defender tanto e com tanta força a importância da palavra de Deus, das Escrituras sagradas, da Bíblia Sagrada, diante, muitas vezes, de perigo de morte. Então, por exemplo, para Lutero não foi simples você fazer a reforma. Lutero sentiu no coração que ele tinha que fazer a reforma e ele pregou as 95 teses na igreja dele e tudo se fez novo.
Não foi bem isso que aconteceu. O caminho foi mais longo, foi mais árduo. Lutero teve que passar por situações que a própria vida dele estava em jogo, e entre essas situações tem um episódio da dieta de Worms. Worms é uma cidade para onde Lutero foi convocado para se retratar das suas posições referentes à maneira que ele tinha de pensar sobre o Papa e sobre as Escrituras. Então, nessa dieta de Worms, estava lá presente o próprio imperador Carlos V e todos os representantes da igreja. E dependendo da situação dessa dieta, o pescoço de Lutero estava em jogo. E diante do mais veemente pedido e exortação e ordem de Lutero se retratar sobre tudo aquilo que ele tinha escrito, o que é se retratar? Desculpa pelo que eu escrevi, não era essa a minha ideia. Diante dessa ameaça, Lutero faz o quê? Ele bate o pé e fala: não vou me retratar. Da onde surgiu essa convicção? A fé que ele tinha de quê? Da centralidade, da importância que a Escritura Sagrada tinha e que a igreja da época tinha perdido e, de alguma maneira, desvirtuado. Então, na declaração final dele, dessa dieta de Worms, ele diz assim: que se me convençam mediante testemunha das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios que já está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos pelos textos das Sagradas Escrituras que citei, estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isto, não posso, nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. Não posso fazer outra coisa. Esta é a minha posição. Que Deus me ajude. Da onde surgiu essa convicção? Oi? Estava inconformado, e tão inconformado com o que a Igreja Católica estava fazendo e ensinando e entendendo sobre a sua própria natureza e sobre o seu relacionamento com a palavra de Deus. A Igreja Católica considerava a Escritura como algo secundário. Mas para Lutero era o principal. Era o que comandava tudo. Então, a igreja estava debaixo do guarda-chuva, a Bíblia estava debaixo do guarda-chuva da igreja. Para Lutero tinha que ser o contrário. A Bíblia tinha que ser o guarda-chuva sobre a qual está e deveria estar sempre a igreja, e não somente a igreja, mas tudo. Isso. Libertou Lutero. Ele libertou Lutero e a todos nós. Tá? Então, dentro dessa perspectiva e não perdendo de vista essa importância que os reformadores estavam dando, para citar só Lutero, né? Calvino, ele tinha uma posição em que considerava que nós tínhamos que ter uma reverência à palavra de Deus, tal qual nós temos que ter uma reverência diante do próprio Deus. Ele não estava falando que a gente tem que idolatrar a Bíblia Sagrada, mas a gente tem que ter reverência diante da palavra de Deus, porque é a palavra do próprio Deus para as nossas vidas. Nesse sentido, vamos explorar rapidamente esses quatro atributos. Quando nós falamos em questão de autoridade, nós estamos falando justamente do que é realmente importante e que tipo de autoridade a Bíblia tem sobre as coisas, sobre a igreja, sobre a nossa vida. Se a gente voltar para o texto de 2 Timóteo 3,16, nós vamos perceber que a própria Bíblia, ela fala da sua autoridade. Os católicos, eles têm a concepção de que eles colocaram a autoridade sobre a Escritura.
como ele que dá a autoridade, então ele é maior do que a Escritura. Mas qual que é a posição protestante sobre a Escritura? A Escritura, a autoridade da Escritura não é dada por nenhum homem. Ela a si próprio, ela a si mesmo se veste de autoridade. E essa autoridade, que em última instância é vinda de quem? De Deus, que por meio do seu Espírito, Ele inspirou os autores para que eles escrevessem a Bíblia. Ok? Também. Aí a gente tem mais a parte da confirmação, né? Da confirmação de que realmente aquilo que está escrito é verdadeiro, fiel. Tá? Em suma, a autoridade das Escrituras não depende da igreja. Né? A autoridade da Escritura nasce dela mesma, porque ela é a palavra inspirada por Deus. Tá? Então, para os reformadores, é muita pretensão a igreja se dizer como um órgão que garante a autoridade da Escritura. Deveria ser, e na cabeça dos reformadores foi justamente o contrário. Tá? A gente não tem muito tempo, então eu só vou passar rapidamente as questões relacionadas aos atributos. Se nós temos bem fixado aí a questão da autoridade das Escrituras, essas Escrituras que não contêm nenhum erro, né, que são a palavra, que é a palavra de Deus, nós também podemos falar da necessidade das Escrituras, ou seja, da convicção que parte da autoridade das Escrituras, de que essa palavra de Deus, ela é necessária para cada crente, para cada cristão. Por que ela é necessária? Necessária para quê? Necessária para a nossa salvação, para o conhecimento da vontade de Deus. Tá? A Bíblia também é necessária porque sem a Bíblia nós não podemos conhecer a Deus num nível tal que podemos ter um relacionamento com Ele. Vamos pegar um exemplo da nossa contemplação da natureza. A natureza é algo bonito e magnífico, ou não é? É porque a gente não consegue fazer isso em São Paulo, mas quando der, e quando você for para um lugar onde o ar não seja poluído, se você contemplar, por exemplo, as estrelas, é natural do ser humano ficar maravilhado com isso. Quando você contempla as coisas menores da natureza, de quão meticuloso Deus é. Você já imaginou que você não está plugado a nenhuma tomada e você funciona? Né? O seu coração bate com que energia? Os médicos vão explicar. Não, porque você come e o alimento vai te dar energia. Explicar isso é fácil. Mas, e aí? Como que ele faz isso? Né? Qual que é o pontapé inicial de tudo isso? Como que nós temos algo tão harmonioso dentro da natureza? Se nós mexemos uma coisa, desestabiliza tudo. Então, quando nós olhamos para a grandeza da criação de Deus, nós podemos ter uma noção de que tudo que existe talvez não veio por acaso. Porque é tudo tão perfeito e tudo tão meticuloso e tudo tão harmonioso que não faz muito sentido você pensar que tudo isso é obra do acaso. Tem um propósito. Agora, só pela natureza nós conseguimos chegar à conclusão de que Deus nos criou, de que Deus nos redime do pecado, que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e por meio dele sermos salvos, que o Espírito Santo habita no nosso coração e nos cela até o dia da redenção.
Na natureza, nós não conseguimos ler isso e chegar nessa conclusão, porque é uma informação específica. Então, os teólogos, eles costumam fazer uma diferenciação. Quando você contempla para a natureza e você entende que, por detrás de toda essa criação, pode existir um Deus, isso nós chamamos de revelação geral ou natural. Você, no máximo, chega na conclusão que existe um Deus. Agora você para aí, você não tem como chegar em conclusões mais específicas que de fato nos levam e conduzem à salvação. Aí, por que a Bíblia é necessária? Porque é por meio da Bíblia em que nós entendemos de maneira específica, porque Deus nos revela de maneira específica, que nós não somente fomos criados, e que esse universo não somente foi criado por um Deus, mas que esse Deus tem nome, tem identidade, tem plano, tem relacionamento com as pessoas, Ele trata e lida com o problema do pecado, Ele resgata os seus chamados, Ele garante que esses chamados cheguem até a linha de chegada, para desfrutar com Ele eternamente da sua presença na glória. O que vai dar essa informação é a Bíblia Sagrada. Por isso que ela é necessária, para que nós tenhamos conhecimento específico do propósito de Deus para a nossa salvação. Então, vale muito a pena a gente dar uma rápida olhada, por exemplo, no Salmo 19, que é o Salmo que ele desenha muito bem essa realidade. Então, o Salmo 19 é um salmo muito bonito, porque dentro desse salmo, o salmista ele descreve no primeiro momento sobre a revelação geral, sobre a grandeza de Deus que se manifesta na criação. E depois ele vai falar especificamente da lei, da palavra de Deus. Então, Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra, nada escapa ao seu calor. Então essa é a descrição da grandeza e da magnitude, da beleza do universo. Parece que o universo, ele declara a glória de Deus de alguma maneira. Quando os pássaros cantam, aquele canto dos pássaros é em louvor ao Criador. Mas que Criador? Qual que é o plano que Ele tem para a minha vida? O que Ele tem a ver comigo? É um Criador que está lá distante no céu e não quer saber de mim? Ou é um Criador que se envolve na minha vida, que tem algo específico para mim, que quer o meu bem? Aí no versículo 7 ele vai falar sobre o quê? Sobre a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Versículo 8, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Versículo 9, o temor do Senhor é puro, as ordenanças do Senhor são verdadeiras. Então, as Escrituras são necessárias porque elas nos dão a resposta que a gente precisa. A natureza dá pistas, a Bíblia nos dá respostas, aponta o caminho. Então, por isso que ela é necessária. A revelação natural pode revelar até a existência e a natureza de Deus, mas a natureza não pode revelar o que Deus é. E aqui a gente tem o cerne dessa questão da necessidade das Escrituras. O Bavinck, que ele vai dizer o seguinte: se o protestantismo negar a necessidade das Escrituras, ela se enfraqueceria, fortalecendo a Igreja Católica, e perderia a verdade, que é o elemento indispensável da religião. Então, sem a Bíblia, a gente perde a verdade. E sem verdade, não tem cristianismo. Agora, uma pergunta interessante: até quando a Bíblia vai ser necessária? Ok, a Bíblia é necessária.
A gente entendeu por que ela é necessária. Então, até quando é necessário? Até tudo, até o fim de todas as coisas. Até a consumação, né? Isso é a época final, né? Não, a gente não sabe. É, por isso que a Bíblia é necessária, continuará sendo necessária, até que aquilo que em parte conhecemos, nós conheceremos o todo. É a linguagem que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13. A Bíblia é a revelação suficiente sobre Deus, mas não esgota o assunto Deus. Ela não fala tudo sobre Deus. Ela fala aquilo que nós precisamos saber sobre Deus. Mas Deus é infinitamente maior do que aquilo que ela revela sobre Deus. A Bíblia é, nas palavras de Bavinck, algo provisório, preparatório e pedagógico. Mas isso ele está certo, é coisa de protestante. É, é, é. A gente pensa justamente o contrário, né? É a Bíblia que reveste a igreja de uma certa autoridade, né? E não o contrário. Oi. A Bíblia é provisória, preparatória e pedagógica. Então, ela é o guia seguro para a gente chegar lá. Quando chegarmos até lá, nós o veremos, nós o conheceremos, Jesus face a face, e com ele viveremos a eternidade na sua glória. É onde a gente quer chegar. Então, para chegar, tem que ir segurando a Bíblia. Porque é por meio da Bíblia em que o Espírito Santo ele vai nos guiando. Faz a gente olhar para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, o caminho do céu fica claro. Né? Terceiro lugar, clareza das Escrituras. Tá? A clareza da Escritura também foi algo muito central na questão da reforma. Assim, falando a grosso modo, a Igreja Católica considera que a Bíblia é obscura em muitos pontos. Então, ela tem autoridade para interpretar todos esses pontos obscuros. E, novamente, por ela ter o monopólio desse poder de interpretação, ela está acima da Bíblia. Agora, qual que é o padrão protestante, particularmente reformado, de se entender a Bíblia Sagrada? A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Deus não coloca mistérios naquilo que é absolutamente relevante para a nossa salvação. Isso não quer dizer que a Bíblia não tenha pontos difíceis e pontos misteriosos. Tem. Como não? Né? Tem aquelas passagens que deixa com 5 pulgas atrás da orelha. Mas essas passagens não tocam em elementos centrais, por exemplo, como você é salvo, o que você tem que fazer. Para a salvação, simples, crê em Jesus, que Ele vai te regenerar, que o Espírito Santo vai selar você. É claro isso. Tá? Então, se por um lado a Bíblia tem alguns pontos que são nebulosos, ora, não pode deixar de ser, porque é a palavra de Deus. E é pretensão humana querer entender tudo de Deus. É pretensão nossa. Mas aquilo que é realmente relevante, as Escrituras são claras.
É isso que os reformadores vão defender. Olha, as escrituras são tão claras que não precisa da igreja falar o que é o que não é. Por isso que Lutero vai falar coisas do tipo do sacerdócio universal dos crentes. Porque se o crente estiver iluminado pelo Espírito Santo, ele vai ler a Bíblia e vai entender. Não é isso que você faz em casa? Então o que você vem fazendo na igreja? A igreja, ela é importante. Ela tem autoridade para ensinar. Ela foi chamada, ela foi construída para ensinar. Ensinar em que sentido? Para preparar todos. Para estabelecer uma cerquinha segura. Porque você pode ler a Bíblia e você pode chegar em 5.000 conclusões. O que a igreja vai fazer? Vai te ensinar. Vai te instruir. Por meio dos seus pastores, por meio das pessoas que gastaram muito mais tempo estudando a Bíblia. Aqui a sua maneira de pensar não seja uma maneira bizarra, estranha, mas que esteja coerente, em conformidade com toda a Bíblia. Tá? Talvez as pessoas que vêm no culto, vocês, as pessoas, assim, vamos dizer, os leigos da igreja, não tiveram tempo, não tiveram oportunidade de estudar o conteúdo todo da Bíblia de uma maneira aprofundada. Os pastores, eles foram chamados para isso. Então eles podem, por meio do ensino, fazer o quê? Cuidar para que a igreja possa caminhar em terreno seguro. Ok? Vamos lá, vamos... A última coisa que eu acho que vale a pena salientar é que, ok, a Igreja Católica, ela defendeu sempre que ela tem o monopólio da interpretação, tá? Que ela pode interpretar a Bíblia e deve interpretar a Bíblia. Mas se a gente tem um princípio de interpretação eminentemente protestante, é que a Bíblia, ela se interpreta, ela interpreta-se a si mesma. Ela se explica, ela não entra em contradição. Por isso que há clareza. Porque até os pontos nebulosos são explicados por ela mesma. Tá? Então, não entra na cabeça dos reformadores, e também não faz parte da teologia reformada, a questão de só a igreja ter o poder para interpretar. Todos os crentes que têm o Espírito Santo têm direito de ler a Bíblia. Na Idade Média, os leigos não tinham nem acesso à Bíblia. O que fez com que as Bíblias se distribuíssem de maneira maciça foi a reforma protestante, junto com a criação da imprensa. Então, clareza das Escrituras. Agora, último ponto, para a gente encerrar e ir feliz para casa, é que as Escrituras são suficientes. São suficientes. Isso implica dizer que as Escrituras são a palavra de Deus perfeitas e suficientes e dão informações suficientes. É uma revelação suficiente para quê? Para a nossa salvação. Para o entendimento da obra de Cristo na nossa vida. Para que a gente possa conhecer de maneira mais perto daquela original, daquela que Deus quer que a gente conheça dele mesmo. Então não dá para a gente conhecer tudo de Deus. Mas a Bíblia nos oferece meios para que nós conheçamos a Deus. E a Bíblia é suficiente para isso. Só a Bíblia é suficiente para isso. Então a gente tem aqui uma pequena charge, né? Não sei se dá para você ver, mas o hominho que está sobre o alicerce da Bíblia, Jesus e do Espírito Santo, está falando para o outro. Deus pode, Deus conhece, Deus sabe, e Ele vai voltar. E o homenzinho que está em cima das tradições, dos costumes e da sabedoria humana, está falando o seguinte: eu sei, eu posso, eu reconheço. Quem tem mais autoridade entre esses dois? Aquele que se apega ao conhecimento de Deus ou aquele que depende do seu próprio conhecimento? Aquele que se apega ao conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus,
a Bíblia nos oferece de forma suficiente. Tá? Isso não quer dizer que a gente tem que ser assim com a Bíblia. Entendeu? Só tem Bíblia. Né? A Bíblia vira o seu Deus. Só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia. Não. Né? A gente tem o sola escritura como princípio da reforma, é verdade. Porque a Bíblia é fonte de autoridade. Ela é o elemento de necessidade para a gente compreender a palavra de Deus, a vontade de Deus. Ela tem um aspecto de clareza sobre revelar a vontade de Deus. Mas ela não é suficiente no sentido de ela sozinha, resolver tudo. A gente não pode estar cegado com uma bibliolatria. Né? Então, a maneira mais equilibrada é o seguinte: a Bíblia, ela está acima de tudo. Mas também, nós não podemos ignorar coisas como, por exemplo, a tradição da igreja. Por exemplo, a igreja presbiteriana tem uma forma de interpretar a Bíblia, tem uma forma que ela acha a mais razoável para entender os princípios bíblicos. De uma certa maneira, isso faz parte da tradição confessional que a gente tem. Tá? A gente não pode colocar essa tradição e colocar no mesmo nível da Bíblia ou acima da Bíblia, como a Igreja Católica faz com a sua própria tradição. Toda a tradição tem que ser confirmada pela Escritura. Mas a tradição faz parte. Ela nos auxilia a compreendermos melhor a Bíblia Sagrada. Porque toda a tradição correta está baseada na própria Escritura e dela totalmente depende. Então, o professor Franklin Ferreira, que escreveu esse livro aqui, Os Pilares da Fé, ele fala o seguinte: a tradição tem o papel de confirmação, iluminação e apoio a compreendermos melhor essa palavra de Deus que é suficiente. Suficiente para quê? Para a nossa salvação, para que a gente possa compreender a vontade de Deus. Não vá pensar, e eu vou terminar com isso, que a Bíblia vai te dar dicas de cor de meia que você tem que usar. A Bíblia não vai falar. Não adianta abrir a Bíblia e achar receita para gripe. Não vai ter. Mas a Bíblia vai trazer um direcionamento. Que primeiro está preocupado com a salvação da sua alma. E em segundo, como você, salvo, vai viver em plenitude de comunhão com Deus até você chegar naquele dia. E todos os nossos relacionamentos, embora todas as coisas cotidianas que acontecem na nossa vida não estejam de maneira minuciosa descritas na Bíblia, por meio da Bíblia a gente tem direcionamentos gerais, através das quais nós podemos deduzir logicamente, racionalmente e conduzidos espiritualmente por Deus sobre o melhor caminho que nós podemos seguir. Espero que esse tempo aí tenha sido de alguma utilidade para vocês tenham sido edificados aí. E a minha oração é que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por ter chamado. E é isso. Boa noite e Deus abençoe todos vocês. Vamos fechar com uma oração? E depois quem quiser fazer pergunta, vem aqui, a gente fala aqui, tá bom? Vamos colocar de pé e vamos orar? Oi? É verdade. Desculpa. É o último slide aqui. Então pode sentar. Eu vou explicar 1 minuto sobre o trabalho. Então o trabalho, a lição de casa é o seguinte: resumir a ideia principal de cada um dos atributos: autoridade das Escrituras, necessidade das Escrituras, clareza das Escrituras, suficiência das Escrituras. Você tem que fazer tipo um resumo bem curto de cada parte e, junto com o resumo, você tem que colocar uma coisa pessoal. Como que isso se aplica na sua vida? Como que, por exemplo, a autoridade da Escritura é importante para você? E como você vive isso? Curto, tá? 1 parágrafo para cada item e você envia aí para o pastor Jean. Ou pelo e-mail,
ou você entrega aí para o Vinícius, tá? O e-mail do pastor Jean está aí, janfrancisco@ipb.org.br. Oi? Tem aqui eu acho que é os da aula passada, tá? Vamos orar primeiro, para encerrar? Aí depois você tira a foto aí do slide, copia, fique à vontade. Vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és um Deus que fala conosco. O Senhor fala porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que quer se comunicar conosco. E obrigado porque hoje nós podemos saber da tua vontade, porque pela tua soberania e graça o Senhor nos manteve a tua palavra de maneira escrita. Ó Senhor, nos ajuda pelo poder do teu Espírito a amarmos essa palavra e colocarmos ela como um guia único, suficiente, para que a gente possa ter um relacionamento digno contigo, um relacionamento que te agrada. E que por meio da palavra de Deus, por meio da sabedoria que nós temos pela palavra de Deus, todas as nossas áreas da vida possam ser abençoados e alcançados. Esteja conosco hoje, abençoa o nosso retorno. Te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Deus abençoe todos vocês.